Mateus capítulo de número 13, a partir do verso de número 1. Essa é uma parábola muito conhecida, parábola do semeador, que diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia, e ele falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que um semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo cresceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou e secou-se, pois não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, o outro a 60 e o outro a 30. Quem tem ouvido ouve, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Posso ouvir um amém? Eu quero trazer uma palavra a você sobre um tema bem sugestivo: não desista. Vamos repetir? 1, 2, 3. Muito bem. Vivemos um tempo em que a gente vê as escrituras se cumprindo, e a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, em outras traduções, o amor de quase todos se esfriará. O pecado vai avançando, as pessoas vão se esfriando, e Jesus diz assim: será que quando eu voltar, acharei fé na terra? Mediante a tudo isso, tudo que nós temos visto, tudo que nós estamos vivendo, talvez o pensamento que mais passa hoje na mente das pessoas é: vou desistir, vou parar. Às vezes a gente acha que essas coisas elas ocorrem só ministerialmente, porque a carga espiritual é muito tenra, muito grande, é exaustiva. Mas isso não é uma verdade, ela não acontece só no âmbito espiritual ou eclesiástico. Hoje nós vemos as pessoas querendo desistir, porque muitas vezes não suporta as lutas, os problemas em que estão enfrentando, e muitas delas querem desistir. Nunca se ouve tanto suicídio dentro da história quanto nós temos marcado de alguns anos para cá, de pessoas tirando a própria vida, sendo vencida pelos problemas e pelas dificuldades. Recentemente eu visitava uma pessoa, e a pessoa, com tudo para ter uma vida deslumbrante, também estava dizendo: pastor, eu não tenho mais vontade de viver. E a gente precisa entender que Deus não nos chamou para que nós desistíssemos, Deus chamou para nós persistirmos. É necessário sermos persistentes se a gente quer ser vencedor. A Bíblia diz que Jesus, ou melhor dizendo, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, e é necessário, para vencer as aflições, bom ânimo. Se a gente perder o ânimo, nós estamos enfadados ao fracasso. O ânimo a gente busca aonde? No Espírito Santo, nos fortalecendo a cada dia, não nos conformando com esse mundo, como diz a palavra, mas sendo renovado, sendo transformado, tendo uma metanoia, uma transformação na nossa mente, para que a gente possa entender e experimentar também qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Uma vez que Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para pagar um pecado que nós tínhamos.
E Jesus ascendeu ao céu, Jesus voltou para o céu, deixando para nós a nossa dívida paga. E a Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quando nós olhamos para esse texto fala justamente sobre semear e colher. Jesus aqui está diante de uma multidão, Ele vai para o mar da Galileia, Ele se aproveita de um barco como já de costume, e Ele na ponta da praia, dentro da água, sentado num barco com os seus discípulos próximo, Ele começa naquela noite ou naquele dia, Ele começa a falar muitas coisas acerca do reino de Deus e falar por parábolas. E a multidão vai se aproximando, vão se chegando, vai se aglomerando. E a Bíblia diz que um número muito grande de pessoas param na praia e começam a ouvir as palavras do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, para que você possa entender. O que alimenta a nossa alma e o que alimenta a nossa vida não é o arroz e o feijão, isso alimenta o nosso corpo. O que alimenta a nossa alma e o nosso espírito é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é cálcio para os nossos ossos. A palavra do Senhor, ela é vida abundante para a nossa vida. Então deixa eu fazer você entender uma coisa extremamente importante. Toda vez que Deus tem a oportunidade de direcionar você uma palavra, Ele está colocando, injetando em você vida abundante. A palavra do Senhor é a única coisa capaz de alimentar o espírito e a alma de uma pessoa. Você pode glorificar a Deus por isso? Não há outro meio e não há outro que pode fazer isso. Apenas a palavra do Senhor, ela pode gerar vida a nossa vida. Mesmo enfrentando solos improdutivos, como registra aqui aonde nós acabamos de ler, pedregosos, espinhento, o semeador saiu a cumprir a sua missão, saiu a semear, sem se preocupar com o resultado, pois sempre haverá um solo fértil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na vida nós vamos ter desafios, problemas a serem vencidos, lutas constantes, embates, guerras, problemas sempre estarão diante de nós. Você vê que acaba de vencer uma guerra e já se inicia a outra. Você vence um problema, você já tem um outro para resolver. Na vida você vai observar que você não tem tempo para poder respirar. Sempre depois de uma guerra já tem uma outra a ser vencida. A Bíblia nos diz que nós precisamos ser vencedor, para que a gente possa entrar nas nossas guerras sabendo quais serão os resultados dela. Deixa eu dizer uma outra coisa para você entender. Nós somos as pessoas que Deus escolheu para entrar numa guerra, e se nós confiarmos no Senhor, nós saberemos qual é o resultado final da guerra que Deus permitiu que nós entrássemos nela. Ou seja, você pode até perder a guerra se você quiser, mas se você crer no Deus que você serve, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Deus não está dizendo isso para te agradar. Deus não está dizendo que você é mais do que vencedor para preencher um texto. Deus está dizendo que você é mais do que vencedor, porque Ele já venceu todas as coisas para você e te entregou a vitória na sua mão. Você crê nisso? Por isso o tema sugestivo: não pare. Você não tem motivo para parar. Às vezes o inimigo quer te confundir, ele quer fazer você entender que não vale a pena ir adiante, que muitas das vezes parar é a melhor solução. Mas eu venho como homem de Deus para dizer algo para você: parar nunca foi a solução de ninguém. Pergunta quem parou e você vai colher os maiores testemunhos de fracasso da vida das pessoas. Mas vê aqueles que em meio às guerras, às lutas, resolveram lutar e acreditar, e você terá testemunho de vitória por aqueles que venceram os maiores embates, as maiores lutas da sua vida e saíram como um vencedor. Será que eu estou falando com deles aqui nessa noite? A verdade é que você
sempre que sai, você sempre sai com algumas dificuldades e alguns problemas a ser resolvido. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Por que o semeador saiu para semear? Qual seria a vantagem de sair para semear? Um fato simples. Ele precisa semear para colher. Colher o quê? Comida. Quem não planta, não come. Então, nessa época, havia muito trabalho braçal do semeador. Ele saía com a sua semente e ia semeando. E ao semear, ele tinha certeza de uma coisa: há um tempo para plantar e há um tempo para colher. Ele sabia que o seu trabalho não era em vão, que ele poderia plantar e que ele iria ter uma colheita. Porém, o que a gente muitas vezes não conta são os tipos de solos que nós vamos pegar em meio ao processo da semeadura da nossa vida. Então é muito comum a gente encontrar diversos problemas em meio à semeadura, em meio à plantação, para que a gente possa colher bons resultados. Olhando para esse texto, o primeiro conselho que eu trago a você aqui é: não desista quando parece que não vai dar certo. Cabe a cada um de nós estabelecer as prioridades e fazer as coisas que tornam o nosso solo bom e a nossa colheita abundante. Mesmo que diante das dificuldades, não pare. Não olhe simplesmente para o resultado momentâneo. Por mais que pareça difícil, continue. Use a sua fé para continuar. Queridos, você vai ser tentado o tempo todo a parar. Por quê? Porque você tem alguém que desistiu, que está sempre tentando motivar você a parar. O diabo foi um desistente. Ele desistiu quando ele quis ser maior do que Deus. Ele perdeu aquilo que ele tinha de brilho e tornou um anjo caído. E o que ele quer fazer com você? Que você pare. Ele sempre vai colocar diante de você obstáculo para dizer que você não vai conseguir, que a culpa é das pessoas. Ele vai colocar um monte de problema para que você não vá adiante, porque o trunfo dele está na sua desistência, e quando ele faz você desistir, quem perde é o céu. Agora, você quer ver vencer o inimigo? É quando em meio aos embates, em meio às lutas, em meio às dificuldades, tudo conspirando para que você pare, você não ceda à tentação de parar, mas você olha para o autor e consumador da sua fé e diz: ele venceu por mim, ele me disse que eu seria mais do que vencedor. Eu não vou parar, eu não vou desistir, o diabo não vai atrapalhar aquilo que Deus tem para a minha vida, porque é herança, é promessa, foi Deus quem me prometeu, independente da circunstância, fácil ou difícil, eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. A sensação que temos é que os obstáculos, muitas vezes eles se tornam intransponíveis às nossas vidas. Olhar para os obstáculos, muitas vezes, diz para a gente que não vale a pena continuar. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas desistem com facilidade das coisas. Basta colocar a ela um desafio um pouco maior daquilo que ela já foi desafiada na vida. Começa a observar as pessoas que muitas vezes cercam você e dá uma olhada, por exemplo, o primeiro dia de um trabalhador. Ele chega todo desconfiado, morrendo de medo do que ele vai enfrentar. Agora quem confia em Deus chega diferente, dizendo: eu sei que tudo que está preparado para mim, Deus já me deu condição de vencer. Consegue entender? Então, por mais que as coisas parecem ser difíceis, elas são vencidas se você tiver ousadia e fé para vencê-las. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Dependendo daquilo que Deus tem para a sua vida,
Deus vai dimensionar o tamanho da sua semeadura e o tamanho do quanto isso vai custar a você, para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Então preste atenção, se você está sendo experimentado com muita dor, com muito problema, com muita dificuldade, é porque aquilo que Deus está preparando para a tua vida é muito maior do que aquilo que você está passando. Porém, é necessário a luta árdua e travada para Deus te levar a viver coisas que poucas pessoas vão viver, apenas você vai viver, porque é o que Deus quer para a sua vida. E a gente precisa entender que a forma de Deus agir, muitas vezes na nossa vida, é colocando diante de nós dificuldades e problemas, para ver, não é se a gente vai vencer, porque quem mais acreditou em você foi Ele, até mais do que você. Mas Ele coloca muitas vezes obstáculos para ver qual é a disposição que nós temos de enfrentar e como nós vamos lidar com aquilo que Deus está nos preparando. Por exemplo, tem muita gente que começa uma faculdade e desiste no meio do caminho. Tem muita gente, por exemplo, que estuda para ser médico e quando começa a ver o tamanho dos problemas que vão enfrentando, começa a reduzir, começa a se intimidar, começa a querer desistir. Por quê? Porque você vai mexer com um ser humano. Porque vai mexer no corpo de uma pessoa, precisa ter muita responsabilidade, precisa saber o que está fazendo. Então não adianta você achar que a prova para uma pessoa que faz medicina vai ser a mesma prova para uma pessoa que faz talvez uma propaganda e marketing. É muito diferente. Consegue entender isso? Então talvez o que Deus tem para você é uma medicina espiritual. Deus vai pôr você para cuidar de pessoas, abençoar a vida de pessoas, e não é escrever um cartaz, é lidar no dia a dia com a palavra de Deus, fazendo as pessoas entender o quanto vale a pena ser fiel a Jesus Cristo. Então entenda uma coisa, existem momentos que vão parecer difícil e vai ser tentador parar. Para quem muitas vezes tem algum tipo de vício, a tentação é parar. Para quem muitas vezes não consegue progredir e ir adiante, o desafio é não parar, é não desistir, é começar e ir até o final. Pode perceber que o entusiasmo de quem começa é diferente da continuidade do projeto e para o final dele, é ou não é? A gente começa um sonho cheio de oportunidades, porque as expectativas nossas estão altas demais. A gente vai buscar todas as oportunidades, esgotar tudo, para que aquilo possa explodir, possa acontecer, possa dar certo. E no começo, a gente vive da ilusão. Depois as coisas vão cadenciando, e aí você precisa muito mais do que motivação, você precisa de perseverança. Porque aquele brilho do começo acaba, os holofotes se apagam, e as decisões, os problemas, eles continuam, e você vai se medir o tamanho do quanto você é, por aquilo que você está disposto a permanecer. Por que a Bíblia diz, sedes firme e constante, sempre abundante. Então, queridos, entenda uma coisa, começar é uma coisa, é por isso que a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Começar todo mundo começa, ir pelo meio das coisas até muitos tentam. Agora, presta atenção, porque Deus já deu uma chave para você. Se você quiser, você pode ir até o fim. Deus diz para Daniel, tu porém, vai até o fim. Deixa eu declarar algo na sua vida nessa noite. Se você quer, levanta a mão para receber. Nenhum projeto seu vai parar pelo meio do caminho. Você vai até o final daquilo que Deus tem para a sua vida. Se você crê nisso, celebre ao Senhor nessa noite. Segundo conselho que eu quero te dar, dentro desse texto, você precisa saber de uma verdade.
você leva uma semente preciosa com você. 2 ou 3 entenderam, eu preciso que você entenda essa verdade. Você leva uma preciosa semente dentro de você. Salmo 126, põe o versículo 5 aí para mim. Salmo 126 e o verso 5. Quero que você entenda isso. Melhor, verso de número 6, tá? Olha o que a Bíblia diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e... Uai, mas a Bíblia diz que não é sorrindo, não? Conseguiu entender? Aquele que carrega uma semente preciosa, ó como ele caminha, andando e chorando. Queridos, se você conseguir entender isso, você consegue entender tantas coisas na sua vida. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Aqui fala sobre 2 coisas. Primeiro, quem carrega a semente não pode parar, precisa estar em movimento. Segunda coisa, ele não terá tempo, ele vai chorar para carregar algo precioso do Senhor sobre a sua vida. Agora a pergunta é, está disposto? 2 coisas, precisa estar em movimento e vai haver lágrima. Só que não para aí, porque a Bíblia diz assim, ó: até a sua ida, o prantar, o iniciar, o fazer, ele pode ser com lágrima e deve ser. Mas olha que coisa linda, é impossível você chorar e Deus não trazer das suas lágrimas alegria e contentamento para a sua vida. Aquele que leva andando e chorando, ele volta, mas não no mesmo sentimento. Eu vou mostrar para você como que significa. Quando Davi saiu da casa do pai, ele saiu decepcionado, porque o pai não acreditou, os irmãos não acreditou, e todos zombavam. Como ele saiu? Andando e chorando. Mas o que Davi carregava dentro dele? Uma semente preciosa. Quem carrega a semente preciosa tem do Senhor um favor estabelecido sobre a sua vida. Ele saiu andando e chorando, porque carregava. Todos que carregam uma semente preciosa vai experimentar das lágrimas e precisa estar em movimento. Ele sai da casa andando e chorando e vai para o pasto. Só que a Bíblia diz o quê? Que aquele que leva a semente andando e chorando volta como? Sorrindo. Alguém chega no pasto e diz assim: Davi, a festa nem começou. E o profeta diz que nós só sentaremos na mesa quando você estiver lá. Você acha que Davi voltou chorando? Ele voltou? Sabe por quê? Porque quem carrega a semente preciosa de Deus, nunca faltará a honra do Senhor sobre a vida dele. Lindo, né? Continue plantando. Continue regando as suas sementes com as suas lágrimas. Eu tive a felicidade na minha vida de ouvir muitos testemunhos, hoje com muito menos frequência. Já ouvi com muito mais frequência. Mas eu já tive a oportunidade de ouvir muitas mães dizendo, ou testemunhando em igrejas, de que ela passou noites em lágrimas por causa de um filho. E quantas vezes eu não vi mães subindo em cima de um púlpito e dizendo: orei pelo meu filho 10, 12, 15 anos. E a mãe dizia assim: hoje meu filho está cá. Domingo eu recebi um abraço aqui da Lúcia. A Lúcia está aí? Recebi um abraço da Lúcia aqui, ela disse assim com lágrimas: meu filho está aqui.
Só uma mãe que ora por um filho sabe. A Eliane também. Olha o que Deus fez domingo aqui. Só quem ora por um filho sabe quantas lágrimas foram necessárias para regar uma semente preciosa que Deus entregou a você. Mas deixa eu dizer uma coisa, ninguém chora em vão. Há uma canção que eu gosto muito, eu já disse aqui muito para vocês. Quem chora para Deus tem resposta. A nossa vitória é semeada com lágrima, e as nossas lágrimas, a Bíblia diz que Deus recolhe, elas não ficam escondidas, ao seu tempo ela germina como uma semente, brota diante de nós, e o nome do Senhor é glorificado, e há alegria, há gozo, e sabe o que é melhor? Há um novo canto do Senhor sobre a nossa boca. Você está preparado para começar a cantar um cântico novo, para ver as vitórias do Senhor sobre a tua vida? Aleluia! Continue plantando, continue semeando, mesmo que muitas vezes o solo não receba a semente como você gostaria que ele recebesse. O Senhor disse que o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram num solo em que ele não penetrava. E as aves vinham e elas iam comendo aquelas sementes, e a semente nunca mais ia germinar. Mas isso não foi o suficiente para aquele semeador parar, ele continuou. Mas continuando, a sua semente também cai num lugar que não é muito legal. A Bíblia diz que ela começa a cair em terrenos rochosos, com pequenas fissuras, e ela até alcança um pedaço de terra, e a Bíblia diz que ela até chega a nascer, mas por falta de raiz, de profundidade, vem o sol, seca ela, morre porque ela não tinha raiz. Mas isso também não foi motivo para o semeador parar. Ele continua semeando, mas agora a sua semente, a Bíblia diz que ela cai aonde? Cai entre os espinhos. Ela até pega a profundidade, mas tem um problema: os espinhos sufocam. É isso que o diabo tenta fazer, sufocar os teus sonhos, para que você não sonhe. Mas não desista, continue plantando, semeando, porque virá solo fértil, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e haverá para você uma colheita abundante. Aleluia! Por mais difícil que seja, não pare por nada. Continue acreditando. Continue acreditando. Terceiro conselho que eu dou a vocês é: nunca duvide do poder de Deus. Muitas pessoas acabam perdendo de viver uma generosa multiplicação em suas vidas, por achar que os seus problemas são maiores do que as promessas que Deus tem para a sua vida. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: por maior e mais severo problema que você tem, ele não pode anular mais de 8.000 promessas de Deus sobre a sua vida. Deus tem, eu falei aqui domingo sobre 6 promessas de Deus, só do Salmo 23, o quanto Deus é abundante na nossa vida, o quanto Deus separou e preparou para nós, promessas infalíveis, tanto para a gente viver aqui, quanto para a nossa vida futura. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: nada é maior do que as promessas que Deus tem para a sua vida e para a sua história. O fato de uma semente não cair no solo correto e não germinar, não significa que acabaram as esperanças. A Bíblia diz que é possível cair em caminhos dificultosos, mas ela vai, com a persistência, encontrar um solo fértil. Deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes a gente quer desistir porque alguém não acredita. Muitas vezes a gente quer desistir porque a gente se julga incapaz. Quantos de nós já não paramos de fazer alguma coisa porque a gente olhou e desafiou demais, assim: eu não vou ser capaz de fazer isso não, e abandonou? Quantas vezes a gente deixamos de acreditar que Deus pode mudar a circunstância da nossa vida, e nós abandonamos algo que era precioso de Deus para a nossa vida, porque nós não tivemos coragem para ir para frente. Quando eu olho para o terreno da igreja, e alguns irmãos que estão sempre comigo, eu sempre lembro eles: eu sei
o quanto eu tive que ser firme para chegar até aqui. Sabe por quê? Porque quando você olha para a realidade, ela diz assim: não vai não. Quando você olha para as suas forças, as forças dizem assim: você não vai aguentar. Quando você olha para a pressão, você fala: para que você vai viver pressionado? Quando você olha para tudo isso, a tentação é você abandonar. Mas sabe qual que é a minha maior alegria? Que Deus nunca me deixou olhar para a dificuldade. A Rosana estava dizendo do camarada que pregou lá: eu sou águia. Aí eu tenho esse prazer de dizer: sou águia. Deus me deu uma visão de enxergar além dos problemas. E acredito muito que se Deus me desse uma visão encurtada, eu não estaria aqui, não estaria. Sabe por quê, queridos? Porque fazer o que nós estamos fazendo precisava de alguém doido como eu, desafiador. Você está entendendo? E devagarzinho vai contagiando a loucura para um, para outro. Não é ou não é? E aí sabe o que vai acontecendo? Em meio àquilo que muitas vezes olhou para você e disse: não vai, estão dizendo: vou com você. Não, eu vou junto. Sabe por quê? Não fomos chamados para desistir. E vocês oram, porque quando eu acabar essa igreja, se ela encher, construo outra. A cara do Isaías. Você entendeu, gente? Acabou, irmão. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Estamos vivendo milagre ou não estamos, Isaías? Nas contas. Estamos devendo alguma coisa para alguém, Isaías? Temos um dinheirinho lá para fazer alguma coisa? Deus é bom, não é, gente? Ah, dá glória a Deus, gente. Celebra aí comigo. Nunca duvide do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus na vida de um homem pode mudar uma cidade, pode mudar um estado, pode mudar um país e pode mudar o mundo. Eu quero que você acredite no Deus que você serve. Você é limitado, Deus é ilimitado. Você é falível, Deus é infalível. Você não tem, mas o que você precisa, Deus tem. Você não pode, mas o que você precisa, Deus vai entregar nas tuas mãos, porque Ele pode todas as coisas, e Ele já deixou para nós: tudo posso naquele que me fortalece. Se somos fortalecidos pelo céu, então há uma grande seara do Senhor, para que nós possamos ser abundantes nela. Aleluia, por isso. Não olhe para as coisas como ela mostra ser. Olhe como Deus quer que você enxergue. Olhe para aquilo que Deus quer que você veja. Muitas vezes a nossa visão, ela limita muito aquilo que nós estamos vivendo. E você pode ver que quando você está vivendo um momento ruim na vida, com problemas, com coisas para resolver, pode observar que a sua visão é extremamente limitada. É ou não é? Agora presta atenção, quando você está alegre, conquistou, está vivendo algo sobrenatural, como você consegue enxergar longe, como você quer avançar? É esse espírito que eu estou dizendo que Deus nos deu, não de covardia, mas de ousadia, para a gente ir, romper, vencer, e o nome do Senhor ser glorificado sobre a nossa vida. Aleluia! Agora nós precisamos perseverar. Porque a perseverança, ela produz em nós paciência. E é assim que Deus vai agindo, é assim que Deus vai trabalhando. E a Bíblia diz assim, que a gente não deve desistir, que a gente não deve parar no meio do caminho. Tem hora que você vai ter que lutar com todas as forças e vai faltar força. Mas quando faltar força, você não para, Deus te ajuda. Mas você não para. Mas você não vai parar. Sabe por quê? Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecemos. Olha o que implica para nós. Queremos viver algo sobrenatural de Deus? Queremos viver com a mesma intensidade que nós cantamos? Quero viver algo novo? Podemos viver, mas a Bíblia diz: se não desfalecemos.
nós viveremos os resultados da semente que você carrega. Você sabe o que eu tenho pedido a Deus e eu tenho orado? Eu tenho pedido a Deus, eu digo: Deus, não deixa os semeadores e os mantenedores dessa obra ser maior de fora do que da casa, do que os da casa. Porque no começo, sabe o que aconteceu? Me apareceu mais gente de fora acreditando do que de dentro. Mas sabe o que nós estamos vivendo hoje? Da fé dos irmãos. Eu ganhei 1000 blocos de fora, mas para a glória de Deus já estou entrando no 8º 1000 bloco com os pessoal daqui de dentro. Sabe por quê, gente? Porque Deus deu para você uma semente preciosa. Aquele que não semeia nunca colhe. E deixa eu aproveitar. Escuta o que eu vou dizer para você. Queridos, há uma regra tão linda de Deus para a nossa vida, é que tudo que a gente planta, a gente... Você sabe que às vezes eu fico olhando para uma pessoa, para algumas pessoas, e eu fico tentando entender. Deus abençoa, em vez dela continuar abençoando ou melhorando, ela deixa de fazer o que estava fazendo. E aí o que vai acontecer? Vai ficar com o testemunho do passado. Queridos, aprenda uma coisa: se você chegou até onde você chegou, foi pela semente que você plantou. Se você quer continuar vivendo o que você está vivendo no momento da sua maior conquista, continue fazendo exatamente ou melhorando a semente que você colocou. Porque nós vamos colher do quê? Do que nós plantamos. Tem gente que ele acha que ele plantou uma única semente, foi a mais difícil, foi a mais severa, e falou assim: está resolvido o problema da minha vida. Mas passou a vida inteira colocando só semente ruim. A gente vai colher o bom e o ruim, sim ou não? Então entenda uma coisa: Deus está te abençoando, abençoe mais. Quanto mais generosidade, a Bíblia diz que mais generosidade do Senhor vem para a nossa vida. Eu não sei qual é o tempo que Deus vai te abençoar, mas deixa eu dizer uma coisa para você: nenhuma semente se perderá, todas estão registradas. E deixa eu te dizer uma coisa mais importante ainda. Quando você coloca um dinheiro no banco e você demora um bom tempo para pegar, você pega o mesmo dinheiro que estava lá ou você pega com juros? Esses dias eu vendi um carro e eu precisei do dinheiro. E eu liguei para meu pai e falei: pai, deposito que eu deixei na conta dele. Eu falei assim: pai, que o carro estava no nome dele, precisou vender, ele precisou assinar para mim. E eu falei: pai, preciso do dinheiro. Ele falou assim: tem 300 aqui de juro que rendeu. Eu falei: rapaz, verdade? Olha que benção, né? Quase que eu falei: deixa o dinheiro aí, deixa tanto 300. Escuta o que eu vou dizer, gente. Isso é no banco, né, Isaías? Isso é no banco. Agora a Bíblia diz assim, nós sendo maus, sabei da boa dádiva do nosso Filho, quanto mais o nosso Deus que está no céu saberá dar bênção aos seus filhos. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção nisso, porque talvez isso aqui vai libertar você de muita coisa. Eu abençoei, eu fiz, eu honrei. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: quanto mais demorar a sua bênção, mais corrigida ela vem. Eu vou explicar. Quero que você entenda isso. Ô pastor, faz 1 ano que eu estou esperando, faz 2, faz 3, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque quando chegar, ela vem corrigida pelo céu, não pela terra. Se Deus está demorando um tempo, é porque Deus sabe o momento exato que Ele vai derramar coisas preciosas sobre as tuas mãos, porque aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com os teus testemunhos, trazendo consigo os resultados. Glória a Deus por isso. Para nós encerrarmos, o último conselho é o solo certo. O problema, está comigo aí? O problema não é a semente, e sim o solo. Deus trabalha em nós, para nos preparar para uma colheita abundante.
Quando tivermos passado pelos processos necessários, então começa o processo da nossa semente. Presta atenção nisso. Muito do agir de Deus está naquilo que nós precisamos ser preparado para Ele. Tem problema com a semente? A semente que o semeador estava levando, ela era improdutiva? A Bíblia diz que ela caiu em um lugar errado, os pássaros comeu, ela caiu em um outro lugar errado, ela até cresceu, mas morreu, ela caiu entre os espinhos, ela sufocou, mas a mesma semente, ela cai num solo fértil, o que que acontece? Ela dá fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. O problema não está na semente, a semente ela é multiplicadora. O problema está no solo. Deus está preparando a gente para que a gente possa viver tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Você pode glorificar o Senhor? Fica de pé comigo, vamos com um grupo de louvor adorar ao Senhor e nós vamos orar. Quero abençoar você, sua casa, para que Deus venha te abençoar abundantemente e que você não desista. Que você não pare, que Deus te dê força para vencer todos os obstáculos, todas as montanhas, que você muitas vezes achou que era intransponível. Deus está te dando força nessa noite, Deus está fortalecendo a sua vida com ânimo, para que você possa continuar vencendo. Tem muita coisa de Deus boa vindo para a sua vida, tem muita coisa de Deus para acontecer com você. Mas feche teus olhos comigo nesse momento, coloca a mão no coração. Silvio, me ajuda aí, não deixa sair agora não, Silvio. Pede para segurar, o banheiro não comporta tudo esse tanto de gente lá fora não. Isso. Feche teus olhos e encurve a tua cabeça.